Boa tarde a todos, meus queridos e minhas queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Continuamos aqui com a leitura do nosso livro Os 50 Princípios dos Milagres, de Um Curso em Milagres, do Dr. Kenneth Wapnick. Estamos agora no princípio de número 15, que declara: cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Ele está falando aí do tempo linear. O tempo cessar é o tempo deixar de ser linear, tá? Basicamente, esse princípio está falando sobre a meta fundamental do curso, que é nos ajudar a passar cada hora dos nossos dias, todos os dias de nossas vidas, continuamente vendo as coisas, como o Espírito Santo gostaria que víssemos. Isso significa continuarmos a ver tudo o que acontece em nossas vidas como uma lição que Ele gostaria que aprendêssemos. Que cada coisa exata que acontece é uma oportunidade de aprendizado, se nos beneficiarmos desse aprendizado. Assim, tudo que nos confronta deveria ser visto como uma oportunidade de escolhermos ou a mágoa do ego ou o milagre do Espírito Santo. Pergunta da audiência. Existem momentos durante o dia nos quais o meu ego grita tão alto que eu não me lembro de me voltar para o Espírito Santo. Se eu começar o meu dia com uma declaração de conforto como Espírito Santo, por favor, esteja comigo durante todo o dia, isso vai ajudar? Resposta: eu duvido. Se você fizer isso e então não pensar mais nele em qualquer outro ponto do dia, isso é mágica. O que um curso em milagres diria é que você deve começar o seu dia dessa forma e pensar nele o resto do dia também. De outra forma, vai esperar que seguir em frente no piloto automático vá cuidar de tudo. Num certo sentido, isso é verdadeiro, se você realmente continuar no piloto automático. Mas eu acho que isso exige uma tremenda quantidade de disciplina. E se tivéssemos esse tipo de disciplina, então não precisaríamos do livro de exercícios. No início do capítulo 30, existe uma seção chamada Regras para a Decisão, que realmente apresenta uma forma muito simples de nos dizer como deveríamos começar. Ela diz exatamente o que você está dizendo, mas então elabora o que você deve fazer quando se esquecer. Acho que devemos iniciar os nossos dias dessa forma. Eu faço isso todo dia. Mas depois devemos reforçar isso continuamente. De outra maneira, é muito fácil cairmos de volta no ego. Pergunta: acho que uma das razões pelas quais eu nem sempre consigo me lembrar de pedir para ver através da visão do Espírito Santo é que existe uma parte de mim, apesar de todas as minhas decisões conscientes, que ainda quer me ver do meu jeito. Agora, essa parte minha não é consciente. É sempre um choque quando descubro que ela está lá. O que podemos fazer em relação ao inconsciente? Resposta, desculpe. Quando você fica consciente dele, você não se sente culpado a respeito do inconsciente. E o que você tenta fazer é ficar mais e mais sensível a quando essa parte inconsciente se manifesta. É isso que acontece quando você trabalha com esse material durante algum tempo. Pode parecer que a sua vida está piorando ou que você está ficando mais infeliz. O que realmente está acontecendo é que você está ficando cada vez mais sensível às coisas em si mesmo, sobre as quais de outra forma não teria conhecimento. O que você tenta fazer é apenas ficar consciente de quando está projetando. É uma grande quantidade de trabalho duro e não é fácil, e isso requer vigilância. A terceira lição do Espírito Santo no capítulo 6, ser vigilante apenas por Deus e pelo seu reino, realmente significa estarmos vigilantes contra o ego e certamente requer muito trabalho duro. Isso é mesmo um treinamento mental, sempre estarmos pensando sobre a outra forma de olhar para algo. Existe uma linha no texto que deixa todo mundo maluco, porque todas as pessoas reconhecem o que ela quer dizer. E ela diz: tu preferes estar certo ou ser feliz?
E ele cita, né, ao longo dos vídeos desse ano que a gente está fazendo, ele está citando direto essa frase, né? E eu queria comentar uma coisa aqui com vocês, com base nisso que ele está explicando, é sobre a necessidade de você sempre estar entregando o seu relacionamento especial para o Espírito Santo, tá? O dia inteiro, o tempo inteiro. Teve um probleminha, entrega o relacionamento nas mãos do Espírito Santo. Teve outro problema, entrega. Teve um pensamento ruim, entrega, tá bom? Isso é muito importante. Continuando no mesmo tópico, existe uma seção no curso que trata de um conjunto de perguntas. Ah, tá, isso é uma pergunta. Continuando no mesmo tópico, existe uma seção no curso que trata de um conjunto de perguntas. E a última responde às 3 perguntas anteriores. Ela faz a pergunta: e quero eu ver aquilo que neguei porque é verdade? Resposta: tudo isso é realmente parte do último obstáculo à paz, o medo de Deus. Porque o ego está sempre nos ensinando que a verdade, se realmente olhássemos para ela, iria nos destruir. Quer dizer, isso é o que o ego nos diz, tá? Não é o que vai acontecer na verdade. A verdade sobre nós é tão horrível e devastadora porque somos pessoas tão más que, se realmente olhássemos para ela, Deus iria nos fulminar. O que tem que acontecer é destruirmos esse sistema de pensamento que nos ensina isso e entendermos que a verdade não é que sejamos essa pessoa terrível, mas que somos essa pessoa santa que é o Filho de Deus. Isso requer muito trabalho, porque o outro sistema de pensamento faz parte de nós de forma intensa. A sessão chamada O Medo de Olhar para Dentro, capítulo 21, primeiro descreve o que o ego nos diz que iríamos ver se olhássemos para dentro. Uma pessoa inevitavelmente pecaminosa. E então ele diz: mas e se você olhasse para dentro e visse que não existe pecado? Que o pecado não existe, né? Esse é o medo real, mas esse é o medo do ego. Porque aí ele se dissolve, né, gente? É por isso que nós preferimos olhar para as coisas da nossa forma, em vez de olhar da forma de Deus. Se o mundo é uma alucinação e nós o inventamos, e além disso esse mundo foi feito como um ataque a Deus, como o curso nos ensina, então isso significa que esse mundo é um grande símbolo do nosso pecado contra Deus. Se ele não está lá, então a coisa toda foi inventada, e é apenas uma coisa tola. E é aí que o ego fica aterrorizado. A única coisa que ele não quer que vejamos é que todo o mundo de pecado não é nada mais do que um equívoco tolo. É por isso que quando o curso diz repetidamente que o pecado não existe, o ego não gosta nada disso. Todo o sistema de pensamento do ego está radicado no pecado. É isso que torna o mundo real, esse mundo real. O que significa que nega a realidade da vontade de Deus com V maiúsculo. O propósito do tempo é fazer com que tu sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. E é isso que eu já falei. O propósito do tempo é nos ensinar que não existe tempo. Assim, ele é um instrumento de ensino e um meio para um fim, que é a forma de um curso em milagres olhar para tudo nesse mundo. Nada no mundo é um fim em si mesmo. Nada é real em si mesmo. É meramente um instrumento de ensino, né? Se você decidir que você vai dar a ele esse propósito, que você vai entregar ele a situação para o Espírito Santo, né? Mas não negue o mundo ou o corpo. Não é isso que o curso nos ensina. Em vez disso, devemos olhar para eles, o mundo e o corpo, de forma diferente. Tudo o que acontece na extensão em que aperta os nossos botões ou nos transtorna de qualquer forma, se torna uma oportunidade para que aprendamos as nossas lições. Isso não inclui apenas as coisas do nosso mundo pessoal, mas no mundo como um todo também, coisas como a fome, o holocausto, a crucificação. Não nos negamos a eles ou a sua ocorrência dentro do mundo da ilusão. Você não vai negar que tudo isso aconteceu, de jeito nenhum, né? Ou que está acontecendo agora. Mas realmente mudamos a forma de olhar para eles, de vítima e algozes, para todas as pessoas, incluindo a nós mesmos, pedindo o amor que não acreditamos merecer.
Esse mundo todo é uma sala de aula. Nossas vidas individuais são salas de aula individuais que assistimos dentro dessa universidade. Todo esse caminho, então, se torna como um currículo que temos que aprender. E nossas experiências individuais se tornam salas de aula que assistimos para desfazer a culpa que tornamos específica. Esse é o propósito do mundo. Esse é o propósito do tempo. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Isso acontecerá quando tivermos cumprido o propósito do tempo, quando cada última criança separada de Deus tiver retornado à sua mente certa. E é isso que o curso em Milagres chama de segunda vinda. É o despertar do Filho de Deus, do seu pesadelo. É o despertar da consciência crística nesse Filho de Deus, que sou eu e é você. E é o vizinho, e é o seu ex-marido, e é a sua ex-mulher. Isso abre caminho para o juízo final, que é a separação entre a verdade e a ilusão, que estamos vivendo agora, gente. Na minha opinião, estamos no juízo final bem aqui e agora, na separação do joio do trigo, na separação da verdade e da ilusão. É aí que o mundo todo desaparecerá, como o curso diz, de volta na nulidade da qual ele veio. Aí a gente acende, a gente sai da terceira dimensão, do tempo-espaço, e a gente vai para a quinta dimensão, para a nossa consciência crística. Tá bom? Meus amores, deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos já já no princípio de número 16.